Ativaram. Olá! Agora então vou começar a gravação. E aí a nossa aula de hoje vai ser sobre o raciocínio das aplicações do taping. Eu postei no feed um Reels comparando duas aplicações, que é a aplicação do que eu chamo de mecânico e do que eu chamo, e que todo mundo chama, de contensivo, né? Qual que é a diferença das duas aplicações? Uma, a gente aplica a área terapêutica primeiro e outra, a gente aplica a base primeiro, né? São duas formas de aplicar o taping que a gente tem, que essas duas formas de aplicar o taping se transformam em quatro formas. Por quê? Porque a gente pode aplicar tanto a área terapêutica primeiro, com tensão ou sem tensão, quanto a gente pode aplicar base primeiro com tensão ou sem tensão. E aí, cada uma dessas quatro formas de aplicar tem objetivos diferentes e muitas vezes objetivos opostos. Então, é muito importante a gente entender do princípio do taping e do que fisiologicamente está acontecendo com a nossa paciente para a gente determinar qual vai ser a aplicação que a gente faz, né? Então, isso daí é muito importante. Então, a gente tem que ter esse raciocínio, tá? O taping não é só colar a fita, né? Igual teve uma moça que ela me mandou uma mensagem no direct falando assim, ó, eu não gostei do seu vídeo, porque no vídeo fica muito claro a forma de aplicar o tape. Então, uma pessoa leiga pode aplicar o taping. Uma pessoa leiga, ela pode comprar o tape o momento que ela quiser, entendeu? E ela pode aplicar independente do meu vídeo, ou ter visto o meu vídeo ou não ter visto o meu vídeo, ela pode aplicar, né? É, e isso não vai fazer com que ela tenha resultado. E isso não vai atrapalhar de forma alguma o nosso trabalho. E o grande problema que eu vejo do taping é justamente esse, né? Então, muitos profissionais, entre aspas, copiam o que outras pessoas estão fazendo. Exemplo é o coração e a faixa de acabamento. Ah, por que você faz? Ah, porque eu vi foto assim. Ah, porque é assim que minha cliente faz, é assim que minha cliente quer. Ah, minha cliente que pediu. Ah, é só um enfeite. Então, tipo, viu, replicou, então só tá repetindo o que viu sem ter raciocínio. Então, não difere em nada uma profissional que faz isso, que copia o que viu sem parar para raciocinar de uma paciente, de uma pessoa qualquer que viu o vídeo e replica. Não muda nada. Por quê? Porque o diferencial é o raciocínio. Eu sempre conto a história de um amigo meu que o paciente falou assim: ó, hoje é a última sessão que tá paga, eu não vou vir mais porque eu fui em tal cidade, uma cidade maior perto da cidade dele, e comprei o tape. Então agora eu mesma vou aplicar em casa. Aí ele falou assim pro paciente, falou assim: "Nossa, senhor fulano de tal, por que que o senhor foi gastar dinheiro? Por que que o senhor foi comprar o tape? Era só ter me pedido que eu dava um pedaço pro senhor." Aí ele cortou um pedaço e deu pro paciente. Falou assim: aqui, ó, pode aplicar. Aí o paciente voltou lá, né? Depois mandou mensagem para ele rindo. Falou assim: não, não funcionou. Não funcionou por quê? Porque tem um raciocínio, entendeu? Tem um raciocínio. E tem o princípio do taping. Desde lá da época do Kenzo Case, que foi quem desenvolveu o taping, existe um raciocínio. O taping, ele não teve comprovação científica e as comprovações ainda são muito escassas, né? Esse é um ponto muito ruim, porque a pesquisa científica ela nos direciona.
Só que eu sou da área da estética, então a gente está mais acostumada a trabalhar sem a pesquisa científica e a ter mais observação clínica, né? Porque hoje a área da estética é um comércio. Se a gente não tem observação clínica, a gente e não tem raciocínio fisiológico, fisiopatológico, enfim, de tudo, a gente é enganada o tempo todo. O tempo todo a gente é enganada. Então a gente é uma questão de sobrevivência mesmo. A gente ter é obrigada a ter esse raciocínio e é obrigada a ter essa observação clínica. Por quê? Porque surge um aparelho, a gente só vai. Exemplo que todo mundo vai conhecer é a criolipólise, né? A criolipólise, todo mundo rachou de ganhar dinheiro com a criolipólise, todo mundo fez muita criolipólise sem saber a ação terapêutica da criolipólise. Entendeu? Não se sabia o que o aparelho fazia e todo mundo fazia. Então, esse é o meu meio. É óbvio que eu não fiz. Só que é óbvio que eu também ganhei muito dinheiro na época da criolipólise por não fazer a criolipólise. Porque aí as pessoas mais conservadoras, as pessoas mais conscientes, elas eram despertadas por aquele marketing, né? Por aquela demanda, todo mundo fazendo um tratamento diferente, e as pessoas procuravam alguma coisa. Tinha medo do que era o desconhecido, mas aí ia no conservador. Então, eu estou muito acostumada com isso e eu sou muito cautelosa com tudo o que eu faço e com tudo o que eu ensino. Então, eu não ensino nada sem eu ter muita experiência e ter vivido muito aquilo. Quando foi a primeira vez é, que eu fui dar um curso de taping, eu peguei várias pacientes modelo e testei só o taping naquelas pacientes. Mesma coisa do pós-parto, né? Quando eu fui fazer o curso do pós-parto, eu validei o protocolo que eu criei com várias pacientes. Então eu penso muito, né? E aí converso com muitas profissionais, e aí, depois que isso vai. Então, tipo, eu tenho muita segurança do que eu falo, eu tenho muita experiência, porque eu já trabalho há 20 anos, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com tape, o tape, né, nem era conhecido. E aí, realmente, isso de fazer pensar, eu acho que é fundamental na nossa área da estética, né? Na nossa área da estética. Tanto é que ontem eu fui trocar uma ideia com a Ana Paula, que é uma fisioterapeuta pélvica de referência aqui, e ela falou assim: eu preciso ver artigo para conseguir te dar uma opinião. Eu falei, não tem, entendeu? Não tem. Que aí agora voltando ao que eu estava falando no início. Qual que é o problema do taping? Não tem a comprovação científica que ele tem, que ele faz o direcionamento. Então, isso não existe. Então, a gente sabe que o taping, a Patrícia Frois fez uma pesquisa agora, comprovando, né, e confirmando que o taping faz a diminuição dos espaços entre os tecidos. Então, por isso que a gente usa muito contensivo na lipo, para prevenir seroma e tudo mais, porque ele faz essa diminuição de espaços, né? Que é o que a gente usa no pós-parto imediato, porque é o que a gente precisa. E aí, a primeira pesquisa do taping que surgiu, e aí foi a partir disso que ele acabou ganhando um espaço muito grande no pós-cirurgias plásticas, foi a questão da abertura do filamento de ancoragem. Então, o que que o taping faz? Ele faz esse aumento de espaço também, quando a gente usa tensão baixa, abrindo o filamento de ancoragem do capilar linfático.
Quando esse filamento de ancoragem é aberto, facilita a entrada do líquido que está no interstício para dentro do capilar linfático, né? Então, por isso, o taping linfático. E aí, por isso que o taping linfático ganhou esse espaço muito grande na cirurgia plástica, porque realmente foi comprovado esse efeito de drenagem, tá? Que o taping facilita a diminuição do edema, tá? A diminuição desse edema. Mas não tem a comprovação científica que o taping faz o direcionamento. Então, o taping, teoricamente, não direciona. Quem já assistiu minha aula sobre amamentação, viu lá o que eu mostrei, né? Que eu senti literalmente na pele o direcionamento do taping, né? Porque eu apliquei o taping para direcionar no sentido do ducto. E aí, realmente direcionou, minha auréola entumeceu, enfim, foi super, super dolorido. Quem não assistiu ainda, depois só me pede no direct que eu mando o link para vocês, porque eu acho que ela não tá pública lá no YouTube, tá? Mas aí eu mando o link para vocês. Então esse direcionamento acontece. E quando eu dou a aula presencial, o que eu faço? Principalmente no linfático. O linfático, aparentemente, é uma aplicação muito fácil de fazer, só que na hora de tirar o papel, é muito, muito fácil ficar com tensão na extremidade. É muito fácil. Na extremidade, não, na área terapêutica. E aí, dependendo dessa tensão que fica, a aplicação tá errada, tá? Então, o que eu faço quando eu dou o curso presencial? Eu ponho a mão na aplicação e eu sei se a aplicação tá certa ou tá errada. Não sou bruxa, tá, gente? Todo mundo que quiser vai conseguir sentir isso daí. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar um tape em vocês, um taping que seja base primeiro, e vocês vão colocar a mão e sentir o movimento do taping. Claro que quem não tem essa facilidade, quem não trabalha muito com técnica manual, vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas não desistam, tentam, tá? Tentam fazer isso. Aí agora tem uma perguntinha, né, da Nelma. Qual que é a tensão do pós-parto? Com isso tudo que eu expliquei, né? Então, no pós-parto, a gente tem o quê? A gente tem um. A gente tem tecidos afastados. A gente tem aumento de espaço, certo? É um pós-cirúrgico. Então, obrigatoriamente, a gente tem que usar tensão alta. Por quê? Porque se eu não uso tensão alta, eu posso provocar na minha paciente seroma, que é uma das complicações que está acontecendo com A mulher tá explicando aqui o negócio do tape, ó. A minha amiga conseguiu que os aula, médicos é uma professora. estão mais indicando o taping, entendeu? Por isso, 50% não é nem lá nem cá. Então, 50% você não tem certeza de qual está sendo a ação do taping. 50% ele tá. Primeiro que é super difícil a gente ter a exatidão, né? Então, tudo é aproximado. E aí, o 50% ele tá fazendo aumento de espaço ou ele tá fazendo diminuição de espaço? Então, a única tensão que eu não recomendo é o 50%, porque a gente não sabe o que está fazendo. Aí, o que você pode fazer? Colocar a mão na sua aplicação e tentar sentir se você sente a sua mão afundando ou se você sente a sua mão elevando, tá? E aí, nessa de não ter a comprovação científica, muita gente, muito profissional, que tem mais o conhecimento científico do que a experiência clínica, fala que tanto faz.
tá? Tanto faz fazer a aplicação de base primeiro, quanto área terapêutica primeiro. Por quê? Porque não tem comprovação do direcionamento. E aí, nisso do tanto faz, que eles não estão errados em falar, eles estão se baseando pela pesquisa científica, eles não estão errados nisso. Por quê? Porque não tem a pesquisa que fala. Mas eu posso afirmar com toda certeza para vocês, por quê? Porque eu tenho 20 anos de experiência aplicando o taping todo dia. E sentindo, eu tenho muita sensibilidade na mão. Minha mão é mão de drenagem linfática, minha mão é mão de liberação de fáscia. Entendeu? Então eu sinto o que o taping faz. E aí eu consigo afirmar para vocês com certeza, porque eu sinto. E vocês também conseguem sentir. É só fazer a aplicação. E aí eu falo mais ainda para vocês. Façam uma aplicação aplicando o contensivo e faça a aplicação aplicando o que eu chamo de mecânico, que vocês chamam de cruzado. E sente a diferença em vocês. Entendeu? Sente a diferença. E aí, quem quiser, coloca o coração. E aí observa a diferença. Então é o que eu falo toda vez. Não precisa acreditar no que eu tô falando, porque o que eu tô falando, eu não tô baseada em pesquisa científica, porque não tem. Eu tô baseada em 20 anos de experiência e sensibilidade da minha mão. Mas não precisa acreditar. Só que aí o que vocês vão fazer? Fazer a aplicação e sentir. Só isso. Aí depois vocês me contem. E aí, mas eu não tenho muita sensibilidade. Faz a aplicação numa amiga, pergunta o que ela tá percebendo, entendeu? Faz em alguém que tem, de repente, uma pessoa que faz pilates, uma pessoa que faz yoga. Elas têm mais consciência corporal. Então, talvez essas pessoas vão perceber mais. Faz numa pessoa assim, tem uma amiga assim, faça isso. Porque aí elas vão poder dar esse feedback para vocês. E aí, um outro problema. Eu até falei isso, se eu não me engano, na aula retrasada, né? Que fisioterapeuta não aceita dar aula para enfermeiro. E isso daí foi um outro problema que a gente enfrentou. Por quê? Porque a informação chegou distorcida para os enfermeiros. E aí chegou a informação que tensão alta da bolha. E aí eles têm medo de bolha. E aí fala que não pode usar tensão alta. O problema não está na tensão. O problema está na falta de habilidade do manuseio do taping. Entendeu? É prática, gente, é prática. Por isso que eu falo, não dá para fazer um curso, não dá para dar uma aula sem você viver aquilo 24 horas do seu dia. Não dá. Por quê? Porque são detalhes. E é detalhes que você não aprende em livro, você não aprende em curso, você aprende no teu dia a dia. E é coisinha pequena. E aí eu aprendo muito, além da minha experiência clínica, eu tenho muita experiência com aula. E aí a aula me ensina muito mais, porque eu sempre tenho que estar vendo uma forma diferente, uma forma mais fácil de ensinar para todo mundo entender, e o online exige isso também. Então é detalhe que muitas vezes a gente nem dava muita atenção, mas para ensinar no online precisa dessa atenção, entendem? Então isso daí faz toda a diferença. Faz toda a diferença, é um detalhezinho. Tá? E aí, recente, eu fiz essa aula e eu até. Vocês estão vendo a apresentação? Eu até já apresentei para. Até essa aula já tá na plataforma, né, do curso que eu tenho. Já, assim que aconteceu, na semana seguinte, eu já fiz a aula e já compartilhei com os alunos. Por quê? Porque os problemas começaram a acontecer. Então, tudo aquilo que eu tô falando, que tá acontecendo de problema, que vai acontecer de problema, que eu já percebi no grupo, das pessoas que não seguem a aplicação do jeito que eu falo que tem que ser,
Tudo isso que eu tô alertando já faz 2 anos, né? Que eu acho que faz 2 anos que eu tô vendendo o curso gravado do tape no pós-parto. 2 anos? 2 anos. Um pouquinho mais. É, começou a vir à tona. Porque até então, a gente, um médico aqui, outro médico ali, não autorizava, nananã. E aí teve essa postagem dessa médica. É uma médica, eu tô acompanhando ela, ela é bem polêmica, mas ela fez uma postagem falando que não se sabe nada, né, do taping no pós-parto e criticando muito o taping no pós-parto. E aí, nos comentários, foi só comentário negativo. Só comentário negativo. Isso daí rendeu duas postagens para ela. Eu não sei quem chegou a ver essa aplicação, essa postagem dela. A hora que eu acordei, meu WhatsApp já estava cheio de mensagens das alunas me mandando, eu vi essa postagem, ó, fiquei muito aborrecida, que a Juliana também falou, ó, deu até desânimo, né? Mas, gente, sabe o que é o mais triste? Ela tem razão em tudo que ela falou. Ela tem razão em tudo o que ela falou. E os comentários também são comentários muito pertinentes, tá? Aí eu separei algum. Aqui tá o que ela escreveu na legenda, né? Então, os potenciais riscos ou limitações, que é irritação cutânea, dermatite de contato, especialmente em pele sensível no pós-parto. A nossa paciente tem uma pele sensível. Não dá para usar qualquer marca. E aí entra o comércio que eu falei para vocês. Eles lançam taping para peles sensíveis, que agride mais ainda essa pele. Então não é qualquer marca que se usa. Irritação cutânea é pela aplicação errada, pela marca errada, pela retirada errada, pela tensão na extremidade. E aí, como se resolve isso? Tirando a tensão. Aí tira a tensão, você evita a irritação cutânea e você tem seroma. Então, vocês percebem que falta raciocínio? Ai, tá acontecendo bolha. O porquê da bolha? É a tensão? Gente, eu já falei isso também, tô repetindo. Eu trabalho com tape há quantos anos? Né? Já tive várias alunas participando de aula aqui comigo e confirmaram isso comigo. A gente nunca teve problema com taping. Nunca! O tape é usado na desportiva há quanto tempo? Nunca teve uma bolha com taping. Aí agora no pós-parto começa a aparecer todos os problemas. O porquê disso? Depois tem a aula que eu falo sobre os problemas, só que ela tá pública lá no YouTube, depois vocês vão lá ver, tá? Aí a falsa sensação de segurança, podendo levar ao abandono de medidas realmente eficazes, cuidados com a cicatriz. O taping já ajuda na cicatriz, tá? Claro que também não a aplicação é diferente, tem que ter um cuidado com essa cicatriz, mas o taping ajuda muito na questão da cicatriz. Mas, se ele não for aplicado adequadamente, ele também vai piorar essa cicatriz. Vai piorar, vai provocar edema, vai provocar deiscência, vai deixar a cicatriz inestética. Então, tudo depende do jeito de aplicar, né? Aí o custo desnecessário, quando comparado a estratégias simples, gratuitas ou melhor estudadas, né? O custo é livre, cada um cobra o que quiser, né? Então, tem gente realmente cobrando muito caro? Tem, né? Mas é livre, a pessoa pode cobrar, né? Se ela acha que vale aquele valor que ela tá, né, cobrando, ok, tudo certo. Aí a falta de padronização das técnicas, né? Protocolos muito variados, sem consenso ou validação robusta. Isso é verdade, né? Porque, gente, o problema do tape é esse, não tem a comprovação científica. E aí, quem tá falando que tudo bem aplicar a base primeiro,
E é a mesma coisa de aplicar o contensivo. O que eu quero que vocês entendam é que não está errado, mas a pessoa está se baseando só na pesquisa científica. E não dá para se basear só na pesquisa científica, precisa de experiência clínica, precisa de observação clínica, tá? E aí entra a questão, tipo, de pensar, entendeu? Nossa, tá acontecendo isso? Por quê? Que foi o que aconteceu comigo, né? Como eu cheguei na conclusão, vou repetir, já tem na outra aula, mas tudo bem, vou falar rapidinho. Mas como eu cheguei na conclusão de que o coração estava causando complicação? Porque o tape contensivo é o que a gente usa para tratar seroma. Então, quando tem um seroma, o médico punciona e a gente faz o contensivo. Em pós-cesárea, nossa, eu nunca tinha ouvido falar de seroma pós-cesárea. Agora começou a ficar comum. Um monte de seroma pós-cesárea, um monte de médico não autorizando o taping por causa do seroma. E não faz sentido. Porque se a paciente estava com taping contensivo, qual que é o sentido de ter o seroma? Se é o que previne o seroma. A gente usa ele justamente para diminuir espaço. Aí foi aí que eu comecei a pensar. Então, quando tem uma complicação, a gente tem que pensar naquela complicação e não remediar. Não remediar, o problema é a atenção, vou tirar a atenção. Não é assim que funciona. Ah, o problema é a bolha, qual que é o tratamento da bolha? Não é assim, tem que entender o porquê deu a bolha, tem que entender por que deu o seroma, entendeu? Aí, várias pacientes falando isso, né? Um dos meus maiores arrependimentos no pós-parto, tive uma reação alérgica enorme. O taping não dá alergia, tá? Todo taping, você pode comprar o taping Xing Ling, ele é hipoalergênico. Às vezes a gente vai ter problema pela procedência do taping, pelo armazenamento que esse taping ficou, mas não pela cola em si, tá? Todo taping é hipoalergênico. Minha barriga ficou cheia de bolha, sem contar que a pessoa que aplicou não me passou um óleo específico que dizem ter a retirada fácil, eu tive que ir arrancando durante o banho, que doía um pouco, menos com água morna. A água morna ativa a cola do tape, então teoricamente ia doer mais, mas tudo bem. Isso daqui, lógico, teve a questão da bolha. Imagina a barriga, a pele cheia de bolha e ainda tem que fazer a retirada do tape, né? Só que isso aqui acaba sendo assim, a pessoa ela vai pela ilusão, né? Então ela busca o taping pela ilusão e não pensa que é uma cola na pele dela que vai ter que retirar. Entendeu? Vai ter que retirar. Mas claro que esse desconforto dela ficou muito mais evidente pela questão da bolha que ela teve, que foi pela aplicação. Entendeu? E aí, como resolve um problema desse? Ah, tira a atenção do tape. Não é assim. Entendeu? Tira a atenção do tape, você provoca outro problema. Né? Aí ela falou, ó, muitas me relatam o mesmo. Gente, eu não aguento mais receber problema de bolha de taping. Tá acontecendo muito, 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 muito. E não é para acontecer, nunca aconteceu. Aí, ó, uma massoterapeuta, obrigada pela postagem. Então, tipo assim, muito profissional também criticando, né? Cuido há anos de gestantes e puérperas e das minhas puérperas que foram influenciadas ao uso do taping, menos de 5% gostaram. A maioria relatou muita coceira, alergia, tá vendo? Não tem alergia, não tem. Eu já fiz uma aula só sobre isso, que não existe alergia do taping, e eu fui colocando as fotos e falando o que é cada uma das situações. Aí percebi que não tem padrão na colocação dessas fitas, parece que a profissional cola a fita do jeito que quer. Enfim, já perdi horas somando atendimentos. Já perdi horas somando atendimentos onde a cliente me pediu para retirar as fitas com 2, 3 dias de colocados. E aí, 2, 3 dias é o tempo que o taping a cola do taping tá mais ativa. É onde a retirada vai ser pior. Entenderam? Eu acrescentaria outra limitação que eu observo no meu dia a dia.
dificulta muito o exame físico do abdômen, principalmente quando a paciente está mais queixosa e quando precisamos avaliar a contração uterina. Elas fazem imediatamente após o ato cirúrgico. O que acontece, gente? Precisa da liberação médica. A gente vai estar entrando no hospital. A paciente que ela está no hospital, ela está sob cuidados de um profissional. A gente não pode chegar lá simplesmente e colocar o taping. A gente está invadindo. A gente está. É uma atitude antiética. Porque a gente está interferindo numa conduta. A gente está interferindo num caso que está sob cuidado de outros profissionais. Então, enquanto a paciente estiver no hospital, a gente precisa da liberação médica. E esquece essa história de que o taping só vai ter ação se for feito imediatamente ou se for feito só nas primeiras 24 horas. Esquece isso. Quem tem filho aqui, quem já teve uma cesárea aqui, sabe que é um mês de incômodo, de desconforto. Quem entende de reparo tecidual sabe que é pelo menos 7 dias de fase inflamatória. A qualquer momento que você aplicar o taping na fase inflamatória, vai ter benefício. A qualquer momento que você pegar essa paciente no pós-parto dela, ela vai ter benefício. A gente já fez em curso presencial em aluna que tinha tido filho fazia 1 ano. E ela sentiu benefício, sentiu conforto com o taping contensivo. Entenderam? Então não precisa ser nas primeiras 24 horas. Se quiser ir no hospital, se a paciente fizer questão do hospital, precisa da liberação médica. Aí essa paciente, aí foi até isso aqui que eu fui trocar uma ideia com a Ana Paula. Eu tenho certeza que no meu caso aumentou um prolapso que se estava a resolver. Cerca de 24 horas depois de ter colocado, senti muito desconforto. O taping não dá desconforto, tá? Taping não dá. A gente nem lembra que tá com ele colado. Isso que dá segurança de ensinar o tape online, porque vocês vão fazer na prática e se você sentir qualquer desconforto, a aplicação tá errada. E aí eu já pontuo onde está o erro, entendeu? Vocês já vão falando comigo e eu já pontuo onde está o erro. Por quê? A cola do taping se assemelha à impressão digital. Então, o taping, a espessura do taping, tudo se assemelha à nossa pele. Então, a gente aplica o taping, passou 1 minutinho, a gente esquece que está com ele. Esquece. Se a paciente estiver sentindo o taping, tá errado. 24 horas depois, deu desconforto, tá errado, tá? E assim que tirei as fitas, metade do desconforto passou. Mas eu fiquei pior do que estava antes de colocar. Senti mesmo que foi pressão demais nos meus órgãos. A Ana Paula, que é essa fisioterapeuta pélvica, que eu falei para vocês, ela disse que, assim, muito improvável que o taping possa causar um prolapso. Mas, pensando nessa questão de pressão do abdômen, isso sim, né? E aí, quando tem um aumento de pressão do abdômen, essa pressão vai para a região que está mais frágil, que vai ser o assoalho pélvico, né? E aí, o que eu falo? Essa aplicação da área terapêutica primeiro, a gente está direcionando toda a força para o centro do abdômen, né? Então eu costumo falar que a gente está indo contra o que é o fisiológico, a gente está impondo ali um movimento que fisiologicamente o corpo ainda não está pronto para realizar. Então ele precisa só do suporte, ele não precisa direcionar. Né? Por quê? Porque vai causar esse aumento de pressão. E aí, quando vocês forem fazer a aplicação em vocês, vocês vão sentir isso, tá? Vocês vão sentir isso. Então, foi o que eu falei lá no... que eu coloquei lá nos comentários. A aplicação não tá errada, mas tem o tempo certo de se fazer. E o imediato não é o tempo certo.
é no imediato que a gente vai ter problema com essa aplicação, tá? Então, basicamente, esses foram os principais comentários que eu separei lá do da postagem dela. Nossa, eu fiquei, gente, acho que foi no final de semana que ela postou. Eu fiquei eu fiquei quase que o final de semana inteiro lendo os comentários, né? É, perdi um tempão lendo comentário e, tipo assim, tudo fazendo muito sentido com o que eu tava percebendo também, né? Com os relatos que eu tava recebendo das pacientes e tudo mais. Vou responder as dúvidas de vocês agora, tá? Tem o curso gravado, sim, tá? Tem o curso gravado pela Hotmart. Depois eu vou deixar o link para vocês, ou vocês me pedem lá no direct que eu mando o link para vocês. Você acha que a cor interfere? Já ouvi falar que tem cor que dá mais alergia. Esquece alergia, tá? Alergia não existe. O que acontece, isso daí é experiência, tá? Experiência clínica. A cor vermelha, né, a cor quente, ela aumenta mais a vascularização e ela traz um pouco mais de coceira. E aí a paciente pode entender a coceira como alergia. Então não recomendo usar, tipo, por exemplo, vermelho, tá? O que a cor interfere é que dependendo da marca, tem cores que aderem mais do que outras cores. E às vezes, se é uma cor que adere muito, isso também pode machucar a pele, principalmente na retirada. E aí interfere também na questão da elasticidade, tá? Mas ação terapêutica, nada disso. E questão de alergia também, tá? Não tem alergia. É, ó, a Adriana, uma paciente teve alergia ao micropóreo, esparadrapo, e não teve nenhuma alergia com taping, né? Então, tipo, é a maior prova de que o taping não dá. Ela me mandou a foto da paciente. É a pele perfeita, íntegra, íntegra. Tipo, o maior exemplo, né? Eu falei, até brinquei com ela, eu falei assim, ó, esse aqui é o maior exemplo de que o taping não dá alergia, né? Precisa preparar a pele antes? Já vi pacientes reclamar de coceira no terceiro dia. A coceira que a gente precisa avaliar. Por exemplo, eu tive a reação alérgica da anestesia e me deu coceira. Então, não era a coceira do taping que eu tava, tá? Pele seca também dá coceira. E a questão de preparar a pele depende, tá? O que vocês têm que entender é que não tem receita de bolo pro taping, né? Então, pode estar completamente errado você passar um creme antes de aplicar o taping, como pode ser completamente indicado aplicar um creme para aplicar o taping. Pode ser completamente necessário higienizar a pele antes, como pode ser completamente desnecessário e ser até prejudicial higienizar a pele antes. Então, o que vocês têm que entender é que não tem regra. Aí tudo isso, tipo assim, todas essas dicasinhas, tudo isso no meu curso tem, tá? Eu explico tudo isso. Tipo assim, o curso tem todo o conteúdo do taping, tem todos os vídeos de aplicação, tem tudo. Mas o que eu acho que, tipo assim, é o diferencial do curso é o dia a dia, entendeu? É o dia a dia, é a experiência, que é o que faz a diferença. Aplicaram no meu pós-parto, começou a soltar no segundo dia. Aí pode ser questão da marca, tá? Da marca, de não ter friccionado o suficiente para aderir à cola, tá? Aí como que eles resolvem isso? Aplicando a faixa lateral para aumentar a durabilidade do taping. Ao invés de investigar a marca, investigar o jeito de aplicação, remedia, entendeu? E remedia com uma coisa que também pode dar complicação, fazendo a faixa de acabamento da lateral para aumentar a durabilidade. Já tive pacientes que reclamou de coceira no terceiro dia. Então, aí a coceira, o taping faz esse aumento de vascularização mesmo, né? Só que aí precisa entender o quanto tá de coceira.
Eu tive muito. Gente, eu tenho uma aula que eu falo da minha experiência de paciente no meu pós-parto. Eu tive neném em outubro. Tava muito calor, muito. E eu tive essa reação da anestesia, de coceira. Eu lembro que, tipo assim, na hora de tirar foto com ele lá no centro cirúrgico, eu já tava coçando o rosto. Então eu tive. E minha pele é muito seca. E aí, aquele tape me incomodava tanto. Eu falava assim: eu não tô acreditando que eu tô vendendo isso. Eu não tô acreditando que eu tô ensinando as pessoas a fazerem isso. Eu não posso estar fazendo um negócio desse. Todo mundo que eu apliquei, todo mundo elogia tanto, todo mundo gostou tanto. Não é possível que eu não vou gostar. Eu vou ser a paciente chata. E eu ficava incomodada com aquilo, sabe? Eu falava assim: não tô acreditando nisso. Não é possível isso que tá acontecendo comigo. E aí eu tirei o taping. Tirei. Não tava aguentando o taping. Nossa, fui na pediatra, que é um pouco longe da minha casa. Gente, que incômodo ficar sem o taping. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o taping de novo. Primeira coisa, né? Mas aí é essa questão da alergia da anestesia, né? Então tem que investigar o porquê da coceira. Tem que ser tensão máxima, gente. Não tenha medo de tensão máxima. Se você usa tensão baixa num tecido que já tem um aumento de espaço, você aumenta muito o risco de seroma. Aumenta muito o risco de seroma. Paciente com hematoma pós-cesárea pode colocar taping? Aí depende da liberação médica, tá? É o médico que vai liberar se pode ou se não pode. Ah lá, eu sou fisioterapeuta pélvica, não acho que o taping causaria o prolapso. Pode ser que a paciente já estava com a bexiga baixa e com a pressão aumenta. Mas creio que quando é a bexiga já está bem baixa. É então exatamente isso, né? O prolapso não. Mas essa questão do aumento da pressão, entendeu? Do aumento da pressão que a gente está direcionando todas as forças para o centro do abdômen. Então eu acho que ainda não é a hora, não é o momento de fazer isso. Da mesma maneira que eu não concordo com as aplicações para, entre aspas, levantar a barriga. Eu concordo e eu faço a aplicação de sustentação. Ponto. Eu só vou sustentar. Agora, levantar a barriga, fazer aquele suspensório, eu já acho que é contra o fisiológico, entendeu? Eu já não acho legal fazer também. A minha opinião é, a gente não pode ir contra o que é fisiológico. A gente não pode fazer isso. Vai ter um momento de fazer essa força? Vai ter esse momento, mas não é o imediato, tá? Tem alguma contraindicação? Basicamente não, né? A gente precisa muito da liberação do médico, né? Mas aí, por exemplo, a tensão alta perto da incisão é uma contraindicação. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, tá? Mas dá para controlar. Taping é vida. Já foi paciente do taping, certeza. É... Acredito que pode interferir em prolapso leve, realmente pela pressão do abdômen no assoalho pélvico, né? O problema é essa pressão, e aí vai o que a paciente já tem a predisposição, né, de ter. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês, e aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vou deixar o link do curso e o link das aulas que eu falei na descrição do vídeo também, tá? Mas aí, quem quiser me pedir lá no direct, aí já pode me pedir também que eu mando, tá? Porque aí agora eu vou colocar a aula para salvar, vou buscar meu filho na escola, depois eu mando para vocês. Com um mês de pós-parto, qual o tape mais indicado? Com um mês, no meu protocolo, vai estar no fortalecimento muscular, tá? Vai estar. Mas depende, entendeu? Não descarta a possibilidade do contensivo, não descarta a possibilidade desse mecânico, depende de como a paciente vai estar,
tá? Eu tenho um protocolo com 6 aplicações. Esse protocolo a gente vai usar em todas as pacientes. Aí, exceções de pacientes que vai precisar complementar o tratamento ou vai precisar mudar a sequência do protocolo, tá? Mas o que a gente precisa entender também, que é o que eu bato nessa tecla, é que essa paciente precisa de cuidado. Não é só no imediato que ela precisa de cuidado, né? Esse corpo, ele demorou 9 meses para sofrer todas as alterações que sofreu. Não vai ser com uma semana que vai voltar tudo para o lugar e que vai resolver todos os problemas, né? E o taping pode ajudar a gente nisso, né? O taping não se limita ao contensivo e ao linfático. O taping não se limita a isso, tá? O taping pode ajudar em tudo que vocês pensarem. Tudo, 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 tudo. E eu ensino esse raciocínio no curso, entendeu? Eu ensino esse raciocínio para vocês conseguirem usar o tape em qualquer situação que vocês precisarem. Porque vocês entendendo o que a aplicação de base primeiro faz, com tensão alta ou com tensão baixa, e entender o que a aplicação de área terapêutica primeiro com tensão alta ou com tensão baixa faz, vocês entendendo isso, pronto, acabou. Vocês entendendo a fisiopatologia do que vocês querem tratar, vocês usam em qualquer coisa. Quando eu dou aula do curso presencial, eu faço o esqueminha explicando essas 4 aplicações, eu falo, pronto, a aula acabou. Não precisa mais nada. Tudo que vocês precisam saber sobre o taping tá aqui. Entende? Porque precisa ser respeitado. Tipo, o Kenzo Case inventou o tape lá em 1973. Muita coisa do que ele falou caiu por terra hoje, mas, né, gente? Se ele que inventou, vamos escutar ele, não é? Vamos respeitar ele. Então tá, gente, obrigada, tá?